Capítulo 1. A história, como campo de estudo, tem se modificado ao longo dos tempos, especialmente quando nos aproximamos das vozes daqueles que foram marginalizados, cujas histórias até então estavam fora da narrativa oficial. Ao longo do século XX, historiadores e sociólogos como Eric Hobsbawm, Epe Thompson, Carlo Ginzburg, Michelle Perrot, Judith Butler, Michael Foucault, Karl Mannheim, Norbert Elias e Pierre Bourdieu revisitaram as categorias de classe, poder e cultura, questionando a tradição historiográfica dominante, voltada principalmente para as elites e os eventos grandiosos, e propuseram novas maneiras de entender a sociedade. Essas abordagens ressaltam a interconexão entre agentes sociais e suas estruturas e as dinâmicas entre contexto socioeconômico, cultura e ideias. Eric Hobsbawm, historiador marxista britânico, argumenta que a história das classes populares e sua luta contra as opressões estruturais é central para compreender as transformações sociais. Em obras como A Era das Revoluções e A Era do Capital, explora como os movimentos populares, como o movimento operário no contexto da Revolução Industrial, formaram a base das grandes mudanças políticas, sociais e econômicas, revelando a construção de identidades coletivas e de classe. Para ele, a história das elites nunca poderia ser considerada separada da história das massas. Nesse sentido, a história dos marginalizados de classe trabalhadora, das mulheres, das minorias, é a história das resistências, adaptações e luta contra as formas de poder estabelecidas. Essa visão de Hobsbawm é expandida por Thompson, cujo trabalho mais conhecido, A Formação da Classe Operária Inglesa, revela como a classe trabalhadora inglesa se formou e se diferenciou antes mesmo da Revolução Industrial, destacando o papel da consciência de classe como resultado da relação entre experiência e cultura. Thompson foi um crítico da tendência de reduzir as classes populares a simples categorias econômicas, defendendo que a luta de classes deveria ser entendida a partir das práticas culturais, das ações cotidianas e das lutas sociais vivenciadas pelos trabalhadores. Ele enfatiza que a classe não é uma condição pré-existente, mas uma construção histórica e cultural. Em suas análises, a classe não é uma condição pré-existente, mas uma construção histórica e cultural. Ele se opõe ao determinismo histórico, defendendo que os indivíduos não são apenas produtos das condições econômicas, mas também sujeitos ativos na formação da história. Esse foco na história das práticas culturais cotidianas se conecta diretamente com a microhistória, uma abordagem que foi fundamentalmente desenvolvida por Carlo Ginzburg. Ele, em obras como O Queijo e os Vermes, introduziu o conceito de paradigma indiciário, que consiste em utilizar pequenos e aparentemente relevantes sinais como evidências para entender as práticas culturais e as relações de poder em uma sociedade. Essa abordagem critica o determinismo das grandes narrativas históricas e oferece uma nova perspectiva sobre as experiências dos marginalizados. Ao focar nos detalhes cotidianos, Ginzburg nos lembra que até os menores gestos e as ações aparentemente insignificantes podem revelar aspectos profundos da dinâmica social e cultural de um determinado período histórico. Nesse mesmo espírito, a história das mulheres, especialmente nos anos 60 e 70, surge como uma crítica às exclusões das histórias femininas nas narrativas dominantes. Michelle Perrot, uma das principais historiadoras do movimento, dedicou-se a reconstruir a história das mulheres, não apenas evidenciando suas relações com o poder, mas também suas formas de resistência e adaptação. Em consonância com outras teóricas feministas como Simone de Beauvoir, Perrot procurou desafiar as explicações essencialistas
sobre a identidade feminina, buscando entender o lugar das mulheres nas estruturas de poder e nas relações sociais mais amplas. A partir dessas novas perspectivas, a história das mulheres passou a ser vista como parte integral de uma análise mais ampla sobre gênero, poder e subordinação, focando também nas interseções entre classe, gênero e outras formas de opressão. Angela Davis, uma das figuras mais influentes do movimento feminista e afro-americano, também contribuiu significativamente para a compreensão das relações entre estrutura e agência na história dos marginalizados, ao integrar questões de raça, classe e gênero em sua análise. Sua obra e ativismo trouxeram à tona as interseções dessas opressões, destacando como as experiências das mulheres negras são moldadas por um sistema multifacetado de desigualdades sociais. Davis propôs uma análise crítica das instituições como um sistema prisional que historicamente têm sido usadas para controlar e marginalizar os corpos dos negros e das mulheres, e como essas opressões não podem ser compreendidas separadamente. Sua perspectiva interseccional desafiou a visão tradicional que tratava a luta feminista como uma questão de gênero isolada, ampliando a análise para incluir a violência estrutural contra as populações negras e outros grupos marginalizados. Nesse sentido, sua abordagem reflete uma crítica tanto às formas de poder locais como globais, oferecendo uma leitura de como as estruturas de opressão se entrelaçam e afetam as vidas das pessoas à margem da sociedade, sempre com foco na resistência e na transformação social.